Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para a nossa breve conversa, para a nossa breve reflexão, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eu quero ler com vocês o capítulo 25, um texto bastante conhecido. O verso 1 em diante diz assim: Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam sua lamparina. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todos, vão e comprem óleo para vocês. Então, quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Glória a Deus. É a parábola das 10 virgens, irmãos, que mostra a diferença entre a igreja fiel e a infiel. Tenho falado com vocês e o evangelista Mateus, ele retrata bastante a questão de como esse texto é escrito. Você pode ler ele na forma literal, que retrata a espera de um casamento, na forma alegórica, que faz uma analogia entre a igreja fiel e a igreja infiel, e de forma simbólica, ou seja, que traz tipologia, que justamente aponta para a volta, o retorno do nosso Senhor Jesus, que não volta somente para o final dos tempos, mas para o fim de todos os tempos. Por exemplo, como o fim de um processo pessoal ao qual nós passamos. E esse texto mostra essas 3 características. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, trazendo para o nosso texto aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Começa falando que então o reino do céu será como as 10 virgens. Irmãos, as 10 virgens representam justamente a igreja. Perceba, ela fala: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas representam a igreja infiel, e nós vamos ver lá na frente por quê. E as 5 prudentes, a igreja fiel, a igreja que é desejosa do Senhor Jesus. Todas elas, a virgindade mostra justamente a questão da santidade. Todas elas eram consideradas virgens, ou eram retratadas como virgens. Retratadas é a palavra. Ou seja, a questão da virgindade aponta para a santidade. Isso mostra que não é pelos nossos atos. Por quê? Porque 5 eram prudentes e 5 insensatos. Não é pelos nossos atos que alcançamos a santificação. É algo que recebemos do nosso Deus. É uma bondade dele para conosco. Por quê? Porque ele sabe o quanto nós precisamos. Como pode um Deus tão santo e poderoso, tão grande, querer fazer morada em nosso coração? Eu quero repetir isso. Como pode nos amar tanto assim um Deus tão santo, tão poderoso e tão grandioso, querer fazer morada dentro do nosso coração? Ele sabe o quanto nós carecemos, irmãos. E é justamente a presença desse Deus que mantém essa santidade em nós. Não são os nossos atos legalistas e nem também a questão da hipergraça, eu achar que eu sou filho, não. É apenas uma disponibilidade de querer se relacionar com ele, ou seja, de querer ser amigo dele. Em João 15, no versículo se eu não me engano, no versículo 10 fala assim: eu já não tenho mais chamado servos, mas sim amigos. E esse texto fala justamente disso, dessa intimidade a qual nós nos colocamos. A palavra fala assim: pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. Você percebe que uma jornada era um casamento, irmãos. E o casamento o casamento judeu era diferente. Aqui no Brasil é o noivo que espera pela sua noiva, mas no casamento judeu era a noiva que esperava pelo seu noivo. E aqui fala que as noivas pegaram as suas lamparinas e saíram ao seu encontro. E mostra justamente a nossa caminhada no deserto. Irmãos, por quê?
Jeremias, a partir do versículo 29, versículo 10, começa a falar do cativeiro babilônico que eles enfrentariam, 70 anos. É uma profecia de Jeremias. Mas no versículo 12, depois de ele falar que os planos deles são mais altos, ele fala assim: buscar-me-eis e acharei de todo o coração, no versículo 12. E é justamente essa: nós estamos caminhando para uma jornada para dentro das profundezas do coração de Deus. E esse, na verdade, é até a frase que eu coloquei como slogan aí do canal, porque é isso que nós estamos fazendo diariamente, nos alimentando da palavra, orando, buscando ao Senhor pela resolução de um problema, mas que no final das contas se refere sempre à salvação. Então elas saíram para se encontrar com o noivo. Vocês percebem? Olha, e fala assim, as 5 que eram insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo. Você percebe que a insensatez está justamente antagônica ao bom senso? Eu não preciso fazer nada, sabe? Tá tudo certo, Deus vai fazer por mim. Não. A lamparina fala justamente de acender a candeia. Retrata ali em Lucas 15, quando está buscando a dracma perdida para varrer a casa. Bom, a lamparina representa justamente a luz que ilumina o nosso caminho. A lamparina era essa luz que hoje tem, era usada nos modos antigos para iluminar o caminho, porque não sabia-se a hora. Então, elas deveriam estar prontas para qualquer tempo. Durante o dia, tem-se a luz do dia. E é isso que Jesus fala antes de retratar em João 9, versículo 5, que ele é a luz do mundo. Ele fala assim, durante o dia, as pessoas têm a luz desse mundo, mas logo a noite vem. Logo a noite vem. Então, a lamparina fala justamente de estar preparada para qualquer estação, para qualquer tempo que sobrevier. Olha, o bom senso faz as sensatas levarem óleo de reserva, irmãos, porque elas não sabem o tanto que vão caminhar, não sabem exatamente quanto tempo durará, e é isso o que acontece. Olha, eu ouço muito falar isso, e essa é uma verdade bíblica, irmãos. Tirando Israel, que sabia que era 70 anos de cativeiro babilônico, nós aqui, o Senhor não vai nos manter 70 anos dentro do nosso deserto. Mas uma verdade é que nós sabemos, nós percebemos quando nós entramos no deserto, mas nós nunca sabemos quando nós vamos sair. Então é necessário, sabe, adicionar um pouquinho de óleo reserva na bagagem. O óleo fala justamente, da lamparina fala justamente da presença do Espírito Santo, dessa busca incessante que a nossa alma precisa, daquilo que falta em nosso coração. O Espírito Santo é Cristo em nós, a esperança da glória. E a palavra continua falando no versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram sonolentas e adormeceram. Irmãos, ficar cansado não é o problema. A gente cansa. A caminhada, ela cansa. A caminhada, às vezes, ela se torna um pouco monótona, sabe? Um pouco exigente demais de nós. E ela vai se tornando cansativa. Fala de uma espera, de um encontro também. E esperar cansa, irmãos. Deus sabe. Quem se coloca a esperar, ele sabe o quanto é difícil. Porque uma pessoa que se coloca a esperar, coloca toda a sua confiança no Senhor. Então, cansar não é o pecado. O problema é quando nós cansamos sem o óleo de reserva. Parar para descansar, parar para falar com Deus, para repor justamente esses óleos da bateria. Olha, continua falando assim, À meia-noite foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-los. Você percebe que as 10 noivas dormiram, mas que tem um maluco acordado? Tem um maluco que está conseguindo enxergar toda a realidade. Tem alguém que está vendo o noivo chegar. Tem um maluco proclamando. Tem proclamando a volta desse noivo, dessa promessa aguardada, desse algo, dessa busca que está perto de chegar. Tem um maluco ali gritando. E perceba que é à meia-noite, justamente na hora que vai se precisar usar a lamparina, na hora mais escura do dia, durante trevas, durante luz. E sem as lamparinas, meus irmãos, como que nós vamos perder o medo de cair? Eu quero repetir, sem as lamparinas, como nós vamos perder o medo de cair? Eu gosto de Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Irmãos, quando eu entrei no deserto, quando eu percebi que eu estava num deserto mesmo, e se tratava de mim, e se tratava de
de como o Senhor queria me moldar para o ministério que Ele tinha me chamado, para o propósito, para as pessoas que Ele ia me conectar, para os níveis a qual Ele ia me elevar, eu tirava muitas palavras, e todas elas em Ezequiel e Jeremias. E Ezequiel e Jeremias falam muito justamente de deserto, do cativeiro babilônico. E eu amo essa palavra aqui, porque Ezequiel 3,17 fala assim, ó, filho do homem, eu o nomeei, vigia de Israel. Tem alguém que está vigiando. Israel é do povo, né? Talvez estejam dormindo pelo cansaço da caminhada, mas tem alguém que está vigiando. Fala assim, ó, sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Ou seja, faça o que eu mando. E tem alguém ali atento, tem alguém ali esperando com muita convicção de que a promessa vai se cumprir. Tem alguém que está firme em convicção. Vocês percebem que todos estavam dormindo, mas eles não. Na meia-noite foram acordados pelo grito. E às vezes ele tem que falar mais alto, às vezes ele tem que falar em alta voz, para que as pessoas despertem do seu sono. O sono fala justamente da questão do pecado também, porque quando nós cansamos, a tendência é se colocar num caminho contrário a Deus, como a Jonas se colocou no porão com um sono profundo, no fundo do barco, no porão do barco, colocando toda uma tripulação em risco por causa da sua desobediência. O problema da nossa desobediência é isso, irmãos, nós sempre colocamos em risco a vida de pessoas que estão próximas de nós, e nós nem nos atentamos a isso às vezes. Olha, e fala assim, ó, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Perceba que elas se levantaram, elas se colocaram na posição de receber o noivo. E é justamente isso, meu irmão, porque se elas continuassem dormindo, elas iam receber o noivo ia passar, a promessa ia chegar, sabe? Então é necessário se levantar. O Senhor, Ele sempre fala, põe-se de pé, sabe? Levanta e anda, levante-se no Espírito. Então é de pé que nós vamos receber aquilo que nós temos pedido para o Senhor. Então fala, 5 insensatas pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Irmãos, olha, é impressionante isso. Por quê? Porque está falando aqui justamente do individualismo da salvação. Por mais que nós possamos interceder por alguém, nós jamais poderemos encher a lamparina delas, ou seja, encher o coração delas com a presença do Espírito Santo. Essa é uma busca pessoal feita mediante a Mateus 6,6. Entra para dentro do teu quarto e ora. Por quê? Para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, para ter intimidade com o Espírito, para a candeia poder ser cheia, para poder conseguir enxergar as verdades. Em Romanos 14,12 fala assim, ó, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós, irmãos. Eu não posso prestar conta, eu fico muito, dentro do meu quarto, eu fico analisando muito aonde eu erro e aonde estão os meus pecados. E eu não me engano não, irmão, eu sei que eu tenho, sabe? Tem aí alguns santos que não pecam não, né? Que só estão com os dedos apontando, né? Dedos apontando, mas não conseguem enxergar a si mesmo. Mas eu não, eu tô ali, sabe, tentando me preparar para a volta do mestre, porque eu sei que tem promessas a serem cumpridas na minha vida. Tô preocupado comigo, tô preocupado em dar o meu melhor às pessoas a qual o Senhor vai me conectar, sabe, para que eu possa cumprir um propósito da imagem de Jesus refletida em minha vida para elas, para que elas possam ser profundamente tocadas por isso. E elas pedem, elas falam assim, ó, por favor, dê-nos um pouco das lamparinas. Agora perceba, as outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem. Irmão, falar não também é amor. 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 Por quê? Porque vai justamente provocar a busca nas outras pessoas. O grande problema é que essas mulheres, elas saíram atrasadas, elas saíram fora de tempo, elas não entenderam as estações. Talvez o vigia, o atalaia, estava lá gritando à meia-noite já há tempo e ela está lá parada ouvindo, nossa, que mensagem bonita, que coisa bonita, mas Mateus 7 fala justamente disso. Mateus 7, a partir do versículo 24, conta a história das duas casas, a firmada na rocha e a não firmada na rocha. As circunstâncias são as mesmas, meus irmãos. Ventos, tempestades, e qual que é a diferença? O terreno em qual elas criaram profundidade, uma na rocha, outra na areia. Isaías 26, versículo 4, eu sou a rocha eterna, diz o Senhor. Então finca as suas raízes no Senhor, para que possa suportar o vento. Essas não entenderam e foram se preparar depois de algum tempo. E o que aconteceu?
Olha, então as 5 estavam preparadas, entraram no banquete de casamento e a porta estava trancada. Por quê? Porque fala assim, ó, quando estavam fora comprando, o noivo chegou. Foi quando elas foram comprar que o noivo chegou. E no mesmo Jeremias 29, depois que fala, buscar-me-eis e achareis de todo o coração, no versículo 13 fala assim, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Nós vamos ter um encontro, irmão, mais cedo ou mais tarde. E eu sei que já tem gente que o coração está ansiando, que está queimando, que está ardendo de vontade para viver o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer, meu irmão, você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer, minha irmã, você vai viver o sobrenatural de Deus. Deus tem um encontro preparado com você, e a sua casa será alvo de milagres, mas não faça como as 5 noivas. Perceba que essa história não termina com um final feliz, com a simples advertência, despertamento mesmo. É o que ela continua falando, ó. Ela fala, mais tarde, quando as outras 5 ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Perdeu a intimidade, irmãos. Antes era noivo, agora é Senhor. Eu quero repetir, antes era noivo, agora é Senhor. Por quê? Porque não se preocuparam com aquilo que deveriam se preocupar. E é necessário ter uma renovação na nossa mente, irmãos. E como que nós renovamos a nossa mente? É pelo que nós consumimos. Paulo diz em Romanos 12:2, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas em 1 João capítulo 5 e versículo 19 fala que o mundo jaz no maligno. E o que é jazer? Jazer é o mesmo que está sepultado ou apoiado em água. Esse mundo está apoiado no maligno. De fato, a sociedade se distancia de Deus e está morta espiritualmente, pois ela se baseia em valores pautados, irmãos. Elas se baseiam em desobediência à Escritura. Então, tudo que você consome, quem que você tem seguido no Instagram? Quem que você tem seguido no Facebook, sabe? Não é à toa que muitos que ainda não se renderam ao amor de Cristo, o pecado é comum para eles. Por quê? Porque estão consumindo, estão se alimentando daquilo que não, estão olhando para onde não deviam olhar. Estão ouvindo quem não devia ouvir. Estão ouvindo a serpente, irmão. Estão olhando para a serpente enquanto deveriam ter olhado para Deus. Sabe, são conteúdos repletos de imoralidade, são de violência, de mentira, sem nenhum estranhamento ou incômodo, pois a consciência dessas pessoas está cauterizada pelo pecado. Embora nós vivamos nesse mundo, não podemos compactuar, meu irmão, minha irmã, com esse tipo de sistema de valores e padrões de pensamentos. Porque antes um pouco, em Mateus 7, do versículo 24, que fala justamente da casa firmada na rocha, fala justamente daqueles que falam, chegarei em teu nome. No versículo 23 fala assim, ó, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu orei, eu louvei, eu fiz um monte de coisa em teu nome. E o Senhor vai falar, eu não os conheço. E isso vai ser dolorido. Isso dói de verdade. A hora que o Senhor fala, eu não conheço. E é dessa forma que ele termina e fala assim, mas ele respondeu, a verdade é que eu nem os conheço. Não conheço. Não se preocuparam durante o tempo determinado, durante o tempo que eu atalaia. E ele termina claramente falando falando claramente, fala assim, pois vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Por quê? Porque, irmãos, é necessário nós darmos valor ao que o Senhor está fazendo conosco. Vocês percebem que enquanto aquelas mulheres buscavam, olha só, quando o noivo chegou, então as 5 que estavam preparadas, e eu quero terminar aqui, eu quero terminar com esperança ao teu coração, entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Tinha um banquete de casamento, agora quem é que preparou esse banquete? E muitas vezes nós reclamamos da espera, reclamamos do preparo, mas o nosso preparo é justamente para as nossas vestes, para tudo que nós, estamos vivendo, seja de acordo e à altura de um casamento preparado por Deus. Você quer viver um casamento preparado por Deus, irmão? Você quer viver um casamento, minha irmã, preparado por Deus? Então tem que se colocar no preparo. Quero terminar com Salmos 23, versículo 5, que era justamente isso, o que o noivo e o pai estavam fazendo. Preparas um banquete para mim, na presença do meu inimigo, unges minhas cabeças com óleo, e meu cálice transbordará. Então, irmão, exige preparo um casamento. O Senhor não faz nada de qualquer forma.
exige, sabe? Prepara um banquete. Um banquete fala de todas as áreas da vida. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Fala da área espiritual, psicológica, sentimental, fala da área financeira, fala da área familiar, fala da área espiritual, principalmente. Em todas as áreas, o teu cálice, meu irmão, o que a palavra está falando, vai transbordar. Ungir a cabeça com óleo fala justamente de trazer paz em todos esses segmentos da tua vida. Então te prepara, irmão, te prepara, minha irmã, sabe? Não fica se apegando, não. Desfaça daquilo que ia fazer. Irmão, eu me desfiz, sabe, das minhas redes sociais, porque eu percebia que não tinha nada que edificava. Agora tem muita gente que a gente fala, o Atalaia está aqui falando, sabe, continua a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E sabe o que vai acontecer, meu irmão, se você continuar fazendo a mesma coisa? A palavra fala, vigiem, pois não sabem a hora que ele chega. Muitas pessoas já viveram pequenos julgamentos repentinos, mas não fique esperando até haver um julgamento, um juízo de verdade, porque a verdade é que entre as sensatas e as insensatas é que umas viveram a justiça de Deus preparada em Jesus Cristo, que é um banquete preparado, e as outras um julgamento a qual elas ficaram de fora. Entregue a própria sorte, não queira isso para a tua vida, sabe? Entre hoje e se prepare diante do Senhor, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, dê valor a tudo que foi preparado, inclusive a cruz de Cristo, dê valor ao que Ele tem feito na tua vida, valorize Deus nos pequenos detalhes, pergunte para Ele, e lembre-se que Ele tem, sim, uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.